Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso! Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Piraci Oliveira falando sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. O economista Salvatore Milanese comentando sobre a situação econômica brasileira e dando importantes orientações aos empresários. O advogado Marcos Bernardini falando sobre as recomendações para o home office emitidas pelo Ministério Público do Trabalho. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, entrevista o presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, Marcelo Brito. Fique conosco. Olá! No encontro de hoje falaremos sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que desde setembro, menos de um mês, inclui o Brasil num seleto grupo de outras 100 economias avançadas que têm uma regra legal que disciplina como deve ser acolhido e tratados os dados de seus cidadãos. Aparentemente, poderemos pensar que essa nova lei se aplica apenas a bancos que têm acesso a informações que seriam sensíveis e confidenciais de seus correntistas, mas não é assim. A lei é absolutamente abrangente e engloba todos os segmentos da sociedade, e em especial a questão das relações trabalhistas, que será tratada a partir de agora nesse breve comentário. Muito bem, primeiro passo, a sua empresa deve conhecer a lei, conhecer as obrigações que ela traz, as inovações que ela trouxe e estabelecer para os seus funcionários um acordo de confidencialidade pelo qual eles se obrigam ao receber dados de seus colaboradores e mesmo de candidatos, tratá-los de forma confidencial e de forma ética. Então, primeira consequência, as empresas devem exigir acordo de confidencialidade de seus colaboradores. O segundo passo, extremamente importante também e imediato, é criar um mapeamento das informações dentro da empresa, reservando ao menor número possível aqueles que têm acesso a dados trabalhistas de seus empregados, como por exemplo, endereço, e-mail, celular, sexo, filhos, salário, condição de saúde. Então, quanto menos gente tiver acesso a esses dados, menor será a exposição da sociedade. Por conseguinte, deve ser criado, essa é minha recomendação, um código de ética, um código de conduta, em que todas as informações digitais sejam muito bem disciplinadas. Por informação digital, não apenas a gente deve entender esses dados de cópia de CPF, RG, como por exemplo, imagem. Não é? Então, se a sua empresa grava qualquer tipo de imagem dos empregados para efeito de segurança, deve haver um termo em que você se compromete a tratá-lo de acordo com a lei, tratá-lo de forma ética. Então, imagem, dados sensíveis, por exemplo, com relação à saúde, tudo isso deve ser trabalhado e documentado no acordo de conduta. Num aspecto mais de dentro para fora, os seus parceiros de negócios devem igualmente firmar termos de confidencialidade se você compartilhar com ele informações de seus empregados.
Por exemplo, a empresa que faz a sua medicina e segurança do trabalho. Ao remeter os dados da sua folha de pagamento para a empresa de medicina do trabalho, você fica obrigado a se certificar de que ela tratará esses dados de modo ético, correto e dentro da nova LGPD. E assim funciona para a sua contabilidade, para a empresa que vai servir vale transporte, para a sua empresa do convênio médico, todas elas. Reveja suas relações contratuais, reveja suas relações internas e crie um código de ética adequado à nova LGPD. A multa é gigante, ela pode chegar a 2% do faturamento anual e já há empresas multadas por conta disso. Nesse programa, nesse espaço, voltaremos com esse tema porque nos parece bastante relevante. Até o próximo. O Ministério Público do Trabalho, por meio da sua Procuradoria Geral Nacional, editou recentemente uma nota técnica de número 17 de 2020, dando recomendações para o teletrabalho. Ou seja, sabemos que em razão da pandemia, muitos trabalhadores acabaram ou sendo demitidos ou então indo cumprir o seu trabalho em home office, em casa, não é? É o que na lei nós chamamos de teletrabalho. Exatamente por conta disso, o Ministério Público do Trabalho deu essa recomendação e nós temos ali 17 orientações ao empresário. Dentre elas, as mais importantes é que, primeiro, deve haver um aditivo ao contrato de trabalho desse funcionário, dizendo a respeito dessa possibilidade, e ele tem que aquecer, ele tem que anuir, então, ao teletrabalho, e ele também precisa ter, nesse aditivo, todas as explicações e disposições de como vai acontecer o teletrabalho, o horário, pausa para descanso. Além disso, é importante que o empresário oriente o funcionário para que haja desconexão. O que é isso? O funcionário, já que ele está trabalhando de casa, ele não pode ter a sua jornada aumentada. Deve haver algum tipo de mecanismo e controle do empresário para que, em determinado momento, ou seja, quando termine a jornada daquele funcionário, o computador se desligue ou, eventualmente, ele não consiga mais desenvolver o seu trabalho, para que ele realmente se desconecte. Ou seja, agora nós temos a possibilidade de continuar com o teletrabalho, mas é extremamente importante observar essas recomendações para que o empresário lá na frente não tenha outros problemas. Caros amigos do Simpi, espero que vocês estejam bem. Sempre eu, Salvatore Milanese, sócio fundador da Pantalica Partners. Hoje venho aqui para sinalizar que a situação econômica está obviamente retomando de alguma forma, mas apresenta elementos de fraqueza. Nos Estados Unidos, o presidente Trump, vocês devem ter seguido, não aprovou medidas para ajudar os pequenos e médios empresários, as demais empresas que estão precisando. Ele deixou isso para depois das eleições. No Brasil, o Banco Central e as autoridades centrais estão fazendo um esforço enorme para colocar liquidez no sistema. Mas se as coisas pioraram devido a essa segunda onda de pandemia que se está desencadeando, por exemplo, na França, na Espanha, também na Itália, tomando o resfriado a economia internacional vira pneumonia para uma economia emergente. E o Brasil ainda é uma economia emergente. Eu sou uma pessoa otimista por natureza e por isso estou aqui para aconselhar vocês de já se prepararem para a possibilidade que a economia não aqueça da forma como todo mundo, de forma otimista, está esperando. Portanto, voltem a revisar todos os vossos contratos com os clientes, façam uma revisão desses contratos para tentar vender mais para clientes mais rentáveis, projetos mais rentáveis, revisem todas as despesas, recontratem eventualmente com outros fornecedores, diminuindo o custo de fornecimentos estratégicos, revejam toda a parte de despesas gerais administrativas. Custo e despesa são como as unhas, tem que cortar todo santo dia, porque elas crescem. E finalmente, administrem de forma eficiente o vosso capital de giro. Voltem a rever os prazos de recebimento. Não adianta dar 60 dias, 90 dias para vender mais.
Se depois pego esses recebíveis e desconto, eventualmente estou perdendo rentabilidade, porque como pequena ou média empresa, eu pago muito aos bancos. Revejam os prazos de pagamento dos fornecedores, verifiquem se conseguem esticar mais esse prazo de fornecimento dos fornecedores. Olhem o vosso balanço, se tem eventualmente um ativo, estoque que possa ser vendido. Enfim, performance improvement, redução de custo, melhoria de desempenho é um must, é um dever para vocês hoje. Se vocês precisarem de ajuda, não hesitem em me contatar no pantalica@pantalica.com.br. Amigos do Simp, agradeço vocês pela atenção. Até a próxima. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Brito. Ele é presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, mais conhecido como ABAG. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury. Agradeço o convite e cumprimento todos os seus telespectadores. Muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco. Marcelo Brito, agronegócio tem carregado o PIB brasileiro. Se não fosse pelo agronegócio, a retração e os efeitos da Covid seriam muito maiores e estão impactando menos graças ao agronegócio. Quais são os seus comentários a respeito? Eu acho que você tem razão. O agro é um grande patrimônio brasileiro. Representa hoje, tem números que diferenciados, mas entre 21% e 23% do PIB brasileiro, representa mais de 40% das exportações do Brasil, representa 19% dos empregos diretos brasileiros. Então, ou seja, é um grande asset desse país, é o grande impulsionador do desenvolvimento do país e vai continuar assim por muito tempo. A pandemia não segurou essa potência, naturalmente impactou em alguns setores de forma bem pesada, mas no campo geral, ou na média geral, o agro está muito bem, continua crescendo muito e com horizontes muito positivos no curto e médio prazo também. Se nós compararmos o ano passado, 2019, contra 2020, 2020 foi melhor, igual ou pior do que 2019? Não, 2020 será melhor, no geral, tá? Porque além dos grandes volumes exportados, nós temos aí um câmbio substancialmente mais alto do que a média desse ano, do que a média do ano passado. Então, mesmo com os graves problemas aí no setor de flores, no setor de frutas, hortaliças, verduras, na média geral, 2020 será um ano muito mais positivo do que 2019. Ou seja, cada vez mais o agronegócio tomando o seu lugar no mundo, é isso? Exato, e as projeções para o ano que vem, liberadas na semana passada pelo Ministério da Agricultura, projetam ainda uma safra ainda maior para 2021. Se não houver nenhum senão climático, ou se nenhum senão de mercado lá fora, alguma bolha explodindo, alguma coisa assim, 2021 promete ser um ano para o agronegócio ainda melhor do que 2020. Boa notícia. Estamos precisando de boas notícias. Essa é uma delas. Não, e como? Muito boas notícias. Que bom. E o câmbio teve um papel importante ajudando na exportação e a rentabilidade do setor? Sempre tem, né? Porque se a gente calcular, a maioria do custo que você tem, ou dos custos que você tem na produção da sua safra, é feita em moeda corrente, né? É feita em reais. Então, naturalmente, a valorização do câmbio aí em termos do dólar ajuda demais o setor exportador.
Naturalmente, você tem que lembrar que você está exportando nesse dólar, mas no futuro você estará comprando os insumos nesse dólar também. Então, nós estamos falando assim, muito beneficiados serão aqueles produtores profissionais, mesmo aqueles pequenos ligados a cooperativas profissionais, que souberam precificar seu produto no momento adequado, que souberam precificar seus insumos no momento adequado. O agro é um jogo de profissionais, é um mercado profissional do mundo, e quem atuou de forma profissional está indo muito bem, né? Quem deixou para precificar tudo na última hora, com certeza terá grandes choques. Mas a grande maioria do agro brasileiro é extremamente profissional. Mesmo pegando setores que foram, infelizmente, afetados, como você mesmo colocou, flores, hortaliças, frutas, etc., a média geral está melhor este ano do que no ano passado. Sim, está melhor do que o ano passado. Esses setores que eu citei, eles têm particularidades próprias, tá? Então, se você olhar, primeiro, eles foram muitíssimo impactados com a paralisação das aulas. Esses são produtos básicos em merenda escolar, frutas, verduras e hortaliças. Também são produtos muito presentes em bares e restaurantes, que foram todos fechados. Então, só o aumento do consumo doméstico não deu conta de suprir a oferta que existia. E ainda um problema mais grave no setor de frutas, que boa parte da exportação é feita por via aérea, ou vão em avião de carga, ou na barriga dos aviões de turistas. Como a aviação também paralisou, então o setor de frutas, muito prejudicado, perdeu não só o mercado interno, como também o mercado externo. Mas vai se recuperar. Apesar da boa notícia de que o agronegócio vai bem na sua média geral, infelizmente ainda afetando alguns setores, mas nem tudo são um mar de rosas. Nós temos aí desafios pela frente. E eu queria fazer a provocação na esfera ambiental. Qual é o desafio do agronegócio na esfera ambiental? Eu não diria que é um desafio do agronegócio, mas um desafio do Brasil. Sim. O Brasil tem um agro extremamente competente e vem mostrando no decorrer dos anos essa competência. Uma parte muito pequena do agronegócio ainda tem links com desmatamento ilegal. Muito pequeno. Então, o grande desafio do agronegócio, o grande desafio do Brasil, como um grande produtor do agro, é mostrar a potência agroambiental que o Brasil tornou-se. Mostrar que a gente tem leis, mostrar que essas leis estão sendo aplicadas. Agora, o grande desafio é o seguinte: o agro está fazendo a sua parte, mas existe hoje um processo que é derivado de grilagem de terra, ou seja, de roubo de terra, de patrimônio público brasileiro da Amazônia, que é transformado em desmatamento ilegal, que não tem link com o agronegócio, mas acaba caindo sobre nós de certa maneira. Então, eu acho que o grande desafio do país é mostrar que tem um agronegócio produtivo, sério, limpo, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos encontrar uma governança que combata a grilagem de terras, que combata a criminalidade na Amazônia. Esse processo de grilagem e desmatamento ilegal é o grande fomentador de lavagem de dinheiro do narcotráfico, de lavagem de dinheiro de garimpo ilegal. Então, assim, esse tipo de ação em 2020 não deveria existir mais e carece, aí eu vou ampliar um pouco o jogo, carece de uma ação não só do governo federal, mas do governo federal, dos governos estaduais, mas carece também de uma ação muito, muito forte da sociedade brasileira. Nós precisamos reagir a esse tipo de coisa. Nós não podemos mais não nos deixar chocar ao ver esse tipo de coisa. Então, governos só se movimentam quando a sociedade se movimenta. Então, nós somos, direto ou indiretamente, responsáveis por esse processo que ocorre na Amazônia hoje, que tanto impacta a imagem brasileira no exterior. Vamos aprofundar um pouquinho isso, se me permite. No exterior e no Brasil, o que é que vem sendo feito? Órgãos de classe, empresas, executivos, governo, como é que está essa movimentação e mobilização? Eu acho que hoje ganhou um corpo que há muito não se via. Tá? Você vê
o setor privado com uma participação muito mais efetiva do que aconteceu no Brasil em qualquer momento. Muitíssimo efetiva, inclusive com a participação de bancos, com a participação da indústria, com a participação do setor de serviço, então não está mais só no agro. Isso já virou transversal à economia nacional. O pessoal já captou o seguinte: se a imagem do Brasil fica ruim, todos os produtos fabricados no Brasil também ficam ruins. É a mesma coisa, você não quer comprar produto de um país pária, tá? Por qualquer motivo. E, ambientalmente, isso está trazendo prejuízo. Você pode dizer, pô, Marcelo, mas a gente está exportando tanto, está vendendo tanto, que tipo de prejuízo que ocorre? Não é o prejuízo de curto prazo, você começa a corroer aquele bom nome que você tem e, com o tempo, você vai perdendo valor. É o valor da marca Brasil que começa a perder. E o Brasil não quer ser um exportador de commodities a vida inteira. Nós queremos ser um exportador de valor agregado. E para ser um exportador de valor agregado, nós precisamos ter um bom nome. Eu vou te dar um número importante. Saiu uma pesquisa fantástica da Febraban, analisando a visão dos brasileiros em relação à Amazônia. E eu fiquei assim, muito assim, feliz, tá? Pelo lado da felicidade, de ver que 74% dos brasileiros consideram o desenvolvimento sustentável como uma prioridade dos governos. Pra você ter uma ideia, esse número nos Estados Unidos é de 67%, é mais baixo que no Brasil. Mas na Europa é de 94%. Tá? Na China isso vem crescendo também. Então, a gente não pode tomar um modelo de desenvolvimento mais, com todo respeito, por gente da nossa idade. A gente tem que tomar pela geração mais nova que vem aí depois da gente. Eu não tenho dúvida que a questão ambiental e a imagem do Brasil tem que ser preservada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas falando em relações internacionais, existem outras coisas, como está sendo abordado, que afetam ou podem afetar o comércio internacional. E eu vou me permitir perguntar do 5G. Se o 5G existe hoje dois polos, China e Estados Unidos. Ambos são clientes importantes do Brasil. E, claro, quem perder ou quem ganhar, haverá retaliações. Como é que isso impactará no agronegócio, na sua avaliação? O Barão do Rio Branco, em sua cova hoje, deve estar se mexendo bastante, tentando mandar sinais para a diplomacia brasileira de como devemos agir nesse momento. Tá? Hoje nós temos Estados Unidos de um lado e China do outro. A China nos compra 10 vezes mais produtos agrícolas, que é a principal base de exportação do Brasil hoje, do que os Estados Unidos. 6 das 10 maiores populações do mundo estão sobre o entorno geopolítico, ou seja, do controle geopolítico da China, ou seja, países asiáticos. Hoje, mais de 55% das exportações brasileiras se destinam à Ásia. Quando a gente olha para o futuro, qual é o continente que ainda tem tudo por comprar e se desenvolver? É a Ásia. Mas, do outro lado, nós temos os Estados Unidos, que continua sendo a maior potência do mundo, que continua sendo um grande parceiro brasileiro, mas não é mais o maior parceiro comercial. Então, na minha modesta opinião, a decisão será técnica comercial. E se a gente conseguir passar que ela foi técnica comercial, terão prejuízos, mas prejuízos contornáveis. Mas se a decisão for geopolítica, aí sim terão sérios prejuízos e aí eu acho que levarão décadas para serem contornados. Então, o profissionalismo será tudo nesse momento. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Tá, eu agradeço muito a oportunidade e esse espaço de mostrar aqui a virtuose do agro nacional e esse círculo maravilhoso que a gente tem produzido, crescido e contribuído com o Brasil. Então, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos tê-lo conosco e levar o conhecimento acumulado a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado pela sua participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais,
podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso!